Olá, o objetivo desta aula é analisar o comportamento dos dielétricos a partir de uma teoria microscópica. O que significa isso? Que nós vamos analisar o comportamento de átomos e de moléculas quando aplicamos a um material um campo elétrico. Ou seja, o material dielétrico fica sujeito à ação de um campo elétrico externo. Como nós sabemos, uma das consequências é surgir uma polarização ou ocorrer uma polarização do meio material. Nessa teoria microscópica, ou seja, analisando o comportamento dos átomos e depois do conjunto de átomos, mas a gente vai analisar, na realidade, até mesmo a dinâmica de cada átomo, quando os átomos estão sob ação de um campo externo que varia com o tempo, por exemplo. Para isso, nós gostaríamos de chamar a atenção para duas coisas em relação a esse modelo. Em primeiro lugar, como a gente está olhando para um átomo ou uma molécula, nós queremos saber qual é o campo elétrico na posição em que se encontra a molécula. Ou seja, nós queremos saber qual é o campo local, o campo que a molécula ou o átomo experimenta. Esse é um problema bastante complicado e a gente vai fazer algumas hipóteses simples e essas hipóteses vão nos levar a poder determinar algumas constantes físicas, né, a partir dessas hipóteses, que são simples, né? O outro problema que a gente vai abordar é o que acontece com uma molécula ou com um átomo que se polarizam, ou seja, que adquirem um momento de dipolo elétrico como resultado da existência desse campo externo que varia com o tempo. Então, nós vamos analisar a dinâmica do dipolo elétrico quando o dipolo elétrico está sob a ação de um campo externo e que varia com o tempo. Nós vamos, em particular, estudar o que acontece quando eu tenho um dipolo elétrico formado, então, por duas cargas, Q e menos Q, e quando o dipolo está sujeito a um campo externo e que varia com o tempo, esse é o nosso problema, de tal forma que a dependência do campo elétrico com o tempo é da forma E0 vezes cosseno de ômega t, mais, eventualmente, uma fase. Nós estamos aqui falando de um campo elétrico que oscila
com uma frequência angular, no caso ômega. Ômega é a frequência do campo externo. Ora, nós estamos aqui, né, falando de um campo elétrico de tal forma que esse campo elétrico é um campo periódico, né, com um período t que é igual a 2π sobre ômega. Ora, o que vai acontecer quando o dipolo se encontra sob a ação desse campo? Esse campo aqui, na realidade, representa uma onda eletromagnética e que a gente poderia colocá-la como se propagando numa direção ou numa outra direção, mas isso a gente não vai analisar. E essa onda eletromagnética é uma onda eletromagnética monocromática, uma onda eletromagnética harmônica. Ora, é fácil entender o que vai acontecer. Em primeiro lugar, vamos ver essa animação aqui. O que acontece com apenas uma carga elétrica quando ela se encontra sob a ação de uma onda que se propaga e que varia com o tempo. Como bem sabemos, esta partícula, de acordo com a animação, ela vai executar um movimento oscilatório, forçado, é claro. Nós estamos falando aqui de um movimento oscilatório forçado por conta da força elétrica. A força elétrica, quero lembrar, ela é igual a Q, a carga da partícula, vezes o campo elétrico. Agora, o que acontece quando você tem duas cargas de sinais opostos? Ora, de acordo com o que vemos aqui nessa animação, as forças, é claro que depende do instante de tempo, né? Mas num determinado instante de tempo, se a força sobre esta tem esta orientação, a força sobre esta outra tem uma orientação oposta, por conta da carga Q. Em outro instante, acontece o oposto, a força sobre essa está nessa direção, a força sobre essa está nessa direção. Como consequência, ocorre isso que nós estamos observando nessa animação aqui. Ou seja, a distância entre essas duas partículas formando o dipolo passa a ser função do tempo. Vamos utilizar um modelo conhecido como modelo de Thomson para a gente escrever uma equação para dinâmica do momento de dipolo. Na verdade, o momento de dipolo, como sabemos, é igual a Q vezes D de T. Portanto, o momento de dipolo depende do tempo e veremos que ele oscila quando sob a ação de um campo elétrico externo oscilatório. Ele induz oscilações forçadas. Estas oscilações forçadas, no caso do dipolo, implicam numa equação para esta distância entre as duas cargas, né? Ou seja, a equação para a distância entre as duas cargas é d2 dt2, e aqui vamos colocar d de t, em que pese uma espécie de redundância aqui, já que estamos utilizando d, né? d2 dt2 menos gama vezes d dt
de t, portanto, aliás, aqui vamos colocar um sinal mais, né? Mais ômega zero ao quadrado vezes d de t é igual a carga elétrica, vamos apenas chamar, né, esta carga aqui de Q, né, vezes E de T. Aqui eu tenho a força elétrica e aqui eu devo dividir a carga dividido por M. Essa é a equação básica para que a gente possa determinar D como função do tempo. O ideal aqui, na verdade, seríamos colocar aqui QE, né? que é a carga, né? Levando em conta que agora eu tenho duas forças, né? Uma sobre a carga Q e uma outra sobre a carga menos Q. Essa é a equação, então, básica, né, do movimento do dipolo elétrico. Ora, aqui a gente utiliza um truque que é o seguinte: a gente procura uma solução complexa. E essa solução complexa, vamos denotá-la por D estrela de T, né? Ela é tal que D2, dt2 de D estrela de T mais gama vezes d dt e agora de D estrela de T mais ômega zero ao quadrado vezes D de T é igual a QE sobre M vezes E. Mas agora eu escrevo utilizando uma notação complexa. Ou seja, eu vou colocar agora E0 vezes E elevado aí ômega T mais φ. E não é difícil encontrar uma solução para esta equação. É claro que aqui eu tenho sempre D estrela, mas eu posso obter a solução para a equação acima, escrevendo que D de T ele pode ser tanto a parte real quanto a parte imaginária de D estrela de T. Ora, a coisa é simples. Eu vou fazer uma proposta de solução onde D estrela de T é igual a A. A é uma amplitude, né? A vezes E elevado a I ômega T mais φ. E, consequentemente, né, a equação agora passa a ser a seguinte. Eu coloco A em evidência, derivando este primeiro termo, eu vou obter menos ômega ao quadrado, derivando o segundo, eu vou obter mais I vezes gama vezes ômega, que resulta desta derivada aqui, mais, agora, eu tenho ômega zero, mais ômega zero ao quadrado, vezes A, vezes, mas o A eu já coloquei aqui, portanto, agora eu vou colocar E elevado a I ômega T mais φ, igual
igual a Q sobre M vezes E0 vezes E elevado aí, ômega t mais φ. Ora, eu tenho agora uma solução, porque esse termo aqui se cancela, e essa solução é tal que a amplitude, o termo que aparece aqui, né, a amplitude é igual a Q sobre M vezes 1 sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado mais I gama vezes ômega vezes E0, de forma que eu coloco o E0 aqui. Consequentemente, eu vou escrever a solução D estrela de T como sendo igual a Q sobre M, e agora aqui eu coloco 1 sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado mais I vezes gama vezes ômega vezes E0, mas E0 vezes E elevado a I ômega t é igual a E de t. De t. Portanto, se eu multiplicar aqui por Q, eu vou obter P. P, portanto, olha só, a polarização, ou melhor, o momento de dipolo do átomo, ou de uma molécula, ou seja, o momento de dipolo de um dipolo elétrico é dado por Q vezes D. Consequentemente, eu posso e vejo agora que o momento de dipolo, a solução, portanto, vamos escrevê-la assim, P estrela de T é igual a Q E ao quadrado dividido por dividido por M vezes 1 sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado mais I gama vezes ômega. E agora, se eu escrever apenas a parte real, ou como a gente faz muitas vezes, né, a gente despreza esse termo e a gente faz esse termo aqui igual a zero. É como se estivéssemos desprezando o movimento no meio viscoso. Estamos aqui fazendo o termo que leva ao amortecimento igual a zero. Neste caso, P estrela de T é real, né? E, na realidade, o que nós temos é que P estrela de T é uma constante vezes agora o campo elétrico. O fato é que aqui eu tenho uma relação entre o momento de dipolo e o campo elétrico. E esse termo que aparece aqui é a polarizabilidade do átomo ou da molécula. Portanto,
Este modelo, ele me leva à determinação da polarizabilidade de um átomo ou de uma molécula. No caso, quando eu faço γ igual a 0, eu posso escrever que a polarizabilidade é igual a QE ao quadrado dividido por m vezes 1 sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. É esse o resultado ao qual nós chegamos. Ou seja, eu consigo desenvolver um modelinho simples para, ao analisar o movimento do dipolo, encontrar uma expressão para a polarizabilidade do átomo ou da molécula. É claro que aqui eu tenho ômega ao quadrado, que é a frequência angular da onda eletromagnética. Mas eu tenho também um outro parâmetro, que é a frequência natural de oscilação do dipolo. E aí nós temos um pequeno problema, porque a teoria clássica não consegue prever quem é ômega 0. De qualquer maneira, este é o modelo de Thomson, que analisa o comportamento de um dipolo quando ele se encontra sob a ação de um campo oscilante. E a partir da equação de movimento do dipolo, onde as duas cargas oscilam, eu consigo encontrar uma expressão para a polarizabilidade elétrica, expressão essa, por outro lado, que envolve um parâmetro que é ômega 0. Nós vamos depois comentar um pouco sobre este parâmetro. De qualquer maneira, essa é a ideia de um modelo microscópico. Eu tento estudar o comportamento de um dipolo quando esse dipolo está sob a ação de um campo oscilatório. Ora, isso aqui é interessante porque nós vamos ter condições de desenvolver, né, um modelo que me permite determinar o índice de refração de um meio, né, a partir daquela equação, de tal forma que esse índice de refração depende da frequência. E isso é importante para entender a dispersão da luz, por exemplo. Lembrando que o índice de refração ao quadrado, ele é igual à constante dielétrica, K. A constante dielétrica, K. E o que nós vamos fazer agora é encontrar uma forma de determinar a constante dielétrica e, por via de consequência, determinar também o índice de refração de um meio material.